Meu nome é José Ricardo, eu sou terapeuta já há 13 anos que eu atendo em consultório e durante esses 13 anos eu fui adquirindo experiência da queixa das pessoas, muitas pessoas falando sobre a vida, sobre o sofrimento que nós vivemos a cada dia. Muitas pessoas falam que a vida é um sofrimento, que não tem jeito, que ela vê isso na sociedade, nas pessoas à sua volta, entre os amigos, que o jeito é esperar a vida passar sem poder fazer muitas coisas. Conforme eu disse no vídeo anterior, sobre como limpar crenças, pensamentos e emoções limitantes, hoje nós vamos dar continuidade com um método intermediário, um método que vai ajudar a aprofundar mais em como limpar esses sentimentos da sua vida, para que você tenha mais tranquilidade, para que você saiba como enxergar as oportunidades que surgem na sua vida. Nesse método, nós vamos trabalhar a maneira como falar sobre as crenças durante a rodada de EFT. Vai parecer muito com uma técnica de contar historinha. É como se você fosse contar uma história da sua vida, uma história do sofrimento que você enxerga em sua vida. Mas como enxergar esse sofrimento? Como aprofundar mais nas causas de onde ele vem? Nós vamos analisar mecanicamente a crença em cada ponto até nós chegarmos ao resultado de uma rodada mais efetiva, mais eficaz. E para desenvolver essas frases variadas, ao longo da rodada, você vai achar a crença padrão, o sentimento que está por trás do sofrimento que você vem passando na vida. De onde ele surgiu? Como foi que você aprendeu isso? Vamos elaborar 8 perguntas para mostrar como que vai ser feito, para como você vai chegar a esse resultado, para ficar mais claro. E as perguntas são o seguinte. A primeira pergunta: por que isso é verdade? Quais são as provas de que isso é verdade? Quem falou que é assim? Ou quem falou que eu sou assim? Alguém que eu conheço que me disse isso? O que foi que eu já vi que prova que isso é verdade? Ou o que foi que eu já ouvi que mostra para mim que isso é verdade? Como foi que eu aprendi que isso é assim? E o que leva a pensar que é dessa forma? Ou que eu sou dessa forma? O que está por trás disso? O que isso significa para mim? Essa crença, esse sentimento, o que isso está significando? De onde veio esse significado? Por que eu sinto dessa maneira? O que me faz sentir assim? As respostas a essas perguntas vai te dar um caminho para você percorrer, para que você investigue de onde você está adquirindo esse sofrimento no seu dia a dia. Por que você vem sofrendo dessa forma? Nem todas as perguntas vai ter uma resposta. Às vezes uma pergunta tem 3, 4 respostas iguais. 3, 4 perguntas têm as mesmas respostas. Não tem problema, é só para que você faça uma varredura no seu subconsciente, no seu inconsciente, para que você encontre a origem desse sofrimento. E para facilitar a sua compreensão, vamos supor que você queira trabalhar a crença sobre o sofrimento, que a vida é um sofrimento. Você pode listar as perguntas da seguinte maneira. Vamos citar um exemplo. A pergunta: por que isso é verdade? Quais são as provas? Talvez você pode pôr essa resposta. É porque eu sinto dessa forma. Eu vejo isso em todo lugar. Aí vem a segunda pergunta. Mas quem falou que é assim? Ou quem falou que você é dessa forma? Alguém que você conhece que disse isso ou que acha isso sobre você? A resposta pode ser: minha mãe sempre falou isso e eu concordo com ela. Aí pode vir outra pergunta: mas o que você já ouviu que prova que isso é verdade? A resposta pode ser a seguinte: eu sempre ouvi a minha mãe falar: meu filho, a vida é um sofrimento. Veja, tudo que eu já passei na vida, todo o sofrimento meu, dos meus pais, dos seus tios, a vida sempre é assim mesmo.
Não se preocupa, nós somos pobres, a vida é desse jeito. Pode surgir outra pergunta, mas o que você viu que prova que isso é verdade? Aí a resposta pode ser o seguinte: eu vi a minha mãe a vida inteira sofrendo, trabalhar para sustentar os filhos, sem a ajuda do meu pai, ela tinha que sofrer bastante, além das críticas, e também eu vejo a maioria das pessoas sofrendo para ter o mínimo. Além disso, os jornais, os telejornais, falando direto sobre as doenças e a violência que há no mundo. E como foi que você aprendeu que isso é assim? A resposta pode ser a seguinte: eu aprendi sofrendo eu mesmo. A vida toda, desde criança, eu venho sofrendo. E também vendo os meus amigos e as pessoas ao meu redor sofrendo do mesmo jeito que eu. E o que leva você a pensar que é dessa forma? Ou que você é desse jeito? Para tudo que eu passei, eu testemunhei que me leva a pensar dessa forma. Aí surge a pergunta: o que está por trás disso? O que isso significa? Isso significa que não tem jeito, que o mundo é assim mesmo. Que a vida é um sofrimento. Muitas vezes a pessoa até diz: Deus quis que fosse assim, é da vontade de Deus. E por que você sente dessa maneira? O que faz você sentir assim? A resposta pode ser a seguinte: eu sinto que é assim por causa de toda a experiência que eu mesmo já passei e que eu mesmo testemunhei no decorrer da minha vida. Então essas respostas que você colheu, elas vão ser utilizadas durante a rodada de EFT. Ou seja, ao invés de falar batendo em cada ponto que a vida é um sofrimento, você vai relatar as respostas que você encontrou para que você vá mais profundamente naquela crença e consiga limpar cada cantinho do sofrimento que você passou na vida. E além dessas respostas, você também deve preparar a resposta fazendo a investigação que eu ensinei você a fazer no vídeo anterior. Aquela investigação básica que foi ensinada anteriormente, que é o seguinte: ao eu olhar para esse padrão, para essa crença de sofrimento limitante, que a vida é um sofrimento, que força que isso tem para mim de uma escala de 0 a 10? E anota a resposta. Quão verdadeiro isso me parece? Não racionalmente, mas internamente. A primeira resposta que vem, você marca. Depois você faz a seguinte pergunta: ao pensar nisso, você vê alguma cena, alguma imagem? Quando você pensa nesse sentimento, o que te vem à mente? Qual é o sentimento que você colhe? E qual é o filme mental que te passa ao fazer essa investigação? Se tiver uma imagem, descreva se ela é próxima, se ela é colorida, se ela tem movimento ou se é em forma de foto. Qual o sentimento que ela traz? Qual é a nitidez? E se também, ao pensar nessa sua crença que a vida é um sofrimento, quais os outros pensamentos que surgem? Quais outros comentários ou vozes interior que você vê surgindo? Esses pensamentos, essas vozes, elas parecem próximas? Parece nítida, intensa? Ou é apenas um zum que passa na sua mente? Ou até mesmo você tem dificuldade de internalizar isso? E se surge alguma sensação física desagradável ao pensar nisso, perceba qual que é essa sensação. Se é um frio na barriga, se é um aperto no peito, se é uma angústia, se é uma tristeza. Surge algum sentimento negativo ao pensar nessa crença que a vida é um sofrimento? Surge alguma raiva, alguma mágoa, medo, impotência, culpa? Surge alguma tristeza? Vem alguma ansiedade, fraqueza? Aí depois que você fez essa investigação cabal, examinando, você vai fazer a seguinte rodada que nós vamos fazer agora, como exemplo para você, para que você limpe profundamente esse sentimento. Mesmo se eu sinta que a vida é um sofrimento, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta que a vida é um sofrimento, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta que a vida é um sofrimento,
Eu me aceito profunda e completamente. No topo da cabeça. A vida é um sofrimento. Início da sobrancelha. Porque eu sinto dessa forma. Na lateral do olho. Eu vejo sofrimento em todo lugar. Embaixo do olho. A minha mãe sempre falava: meu filho, a vida é um sofrimento. Veja tudo que eu já passei na vida, sempre lutando, mas é assim mesmo. Embaixo do nariz. A vida é um sofrimento constante. Minha mãe sempre falou isso e eu concordo com ela. Embaixo da boca. Eu vi a minha mãe a vida inteira sofrendo, trabalhando muito para sustentar os filhos, sem a ajuda do meu pai. Osso da clavícula. Eu vejo também a maioria das pessoas sofrendo para ter o mínimo. Embaixo da axila. Além disso, tem muita doença e violência no mundo. No topo da cabeça. Eu aprendi isso sofrendo eu mesmo, a vida toda, e vendo também várias pessoas sofrendo ao meu redor. Tudo isso que eu já passei é testemunha de que levo eu a sentir e pensar dessa forma. Não tem jeito. O mundo é assim mesmo. A vida é um sofrimento. Deus quis que fosse assim. Eu sinto que é assim por causa de toda a experiência que eu mesmo já testemunhei. Aí novamente você faz aquela investigação, observando as crenças que surgem, qual o grau, qual o número que agora está seu sentimento, qual é a intensidade, antes de você executar uma nova rodada. Você veja as frases, a resposta que você deu e no que elas mudaram, quais os pontos mudaram, para que você possa fazer cada vez mais específica a limpeza dos pontos, para que o resultado seja profundo. Mas sempre lembre, você tem que repetir de novo e de novo. Nem sempre vai sair numa só rodada. Talvez você tenha que fazer 3, 4, 5 rodadas para que você tenha um alívio profundo. Mas não desista. Persista em fazer isso, para que você possa limpar profundamente todos esses sentimentos, todas essas crenças que você vem carregando e que vem te aprofundando você no sofrimento. Nunca desista de você. Sempre trabalhe esses pontos buscando profundamente limpar para que você tenha um alívio, para que você sinta o bem-estar da vida e que você comece a sentir a vida de uma forma mais tranquila e mais segura. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que você sente que vai ajudar, aqueles familiares, aqueles amigos teus, que você vê que eles estão passando por sofrimento, por alguma dificuldade, enviando para eles. Compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber também novas notificações. Ajude também a página a divulgar mais para que o Facebook também chegue em mais pessoas, para que o YouTube divulgue mais, clicando no joinha. Dê seu joinha aí para que mais pessoas também tenham essa mesma oportunidade de aprender como limpar essas crenças e sentimentos negativos. Obrigado, até o próximo vídeo.